Pronto? 23 de abril, aula para medicina. Vamos falar hoje sobre angiogênese e um pedacinho de cardiogênese nessa pequena aula que nós vamos ter aqui, tá? Começar então contando para vocês, lembrando para vocês que para formar o sistema circulatório, né? Para formar o coração, que é a cardiogênese, a gente precisa de ter um sistema circulatório. Primeiro, ter os vasos sanguíneos funcionando. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é como esses vasos se formam. É o que a gente chama de angiogênese, tá? A formação dos vasos sanguíneos. Então vou passar para cá, vocês me acompanhem para a gente entender. O cara que descreveu a formação desses vasos é esse aqui, ó, um alemão chamado Caspar Wolff, tá? Wolff com igual lobo, né? Mas com dois F's, tá vendo? Esse Caspar Wolff descreveu o processo de formação dos vasos sanguíneos que vão começar. Esse processo ele é o mesmo para todo o embrião e para as membranas extraembrionárias, tá? É o mesmo processo. E ele vai começar a ocorrer lá a nível do saco vitelino. Ele é o mesmo do Dr. de Wolff? Não, de Wolff é outra história. As ilhotas sim, são as ilhotas, tá? Tá bom? Vocês já aprenderam isso? Tem um questionário meu, é isso? São as ilhotas. As ilhotas de Wolff e Pander. Foi? Você vai colocar no campo? O quê? Aula. Já tá, não tá não? Acredito que esteja. Se não tiver, você me fala, Mara. Tá? Bem, então o que acontece? É a descrição da formação das ilhotas de Wolff e Pander. As ilhotas sanguíneas ou ilhotas angiogênicas, tá? Bem, então imagina a nível do saco vitelino. Então lá dentro você tem um endoderma, que é o endoderma extraembrionário ou endoderma do saco vitelino. Tá aqui, tá? E depois você vai ter o mesoderma, tá aqui, ó, mesoderma, tá? Meninos, a gente combinou o seguinte, nós vamos até 9h15, 9h10 e depois eu paro mais cedo para vocês fazerem essa obrigação que vocês estão tentando fazer aí, não é? Então vamos prestar atenção aqui e depois eu dou um tempo para vocês poderem olhar com calma, tá? Tá combinado? Vocês me ajudam? Tá? Pode ser? Então todo mundo prestando atenção aqui, ó, às vezes eu consigo até terminar mais cedo, tá? Então vamos lá. Então imagina, do lado de fora, mesoderma extraembrionário, folheto interno, lembrou disso? E internamente cobrindo o saco vitelino, endoderma extraembrionário. Então é isso que eu tenho. Verde o endoderma e esse aqui o mesoderma, que eles estão chamando mesenquimais. Mesenquimais é porque toda célula que está em migração, ela tem esse formato estrelado, que a gente chama de mesenquimal. Bem, o que vai acontecer logo no início? As células do endoderma, elas vão liberar compostos indutivos. Esses compostos vão agir aqui no mesoderma. E quando são liberados esses compostos, as células do mesoderma começam a se agrupar, fazendo bolinhas, tá? Essas bolinhas, no início não tem a cavidade, tá bom? Só bolinhas de células do mesoderma que se juntam. Logo depois surge uma cavidade. E logo depois surge uma diferenciação entre as células. Já tirei isso aqui, segunda vez que eu tiro, só passa e ele some. Faz isso só para me irritar, daqui a pouco ele aparece de novo. Então, olha aqui, ó. O que você vai ter? As células, você tem células mais internas e células mais externas. As células mais externas, será que está desligado aí? Está ligado? Está ligado? Está ligado? Está desligado, olha. A mesa está desligada. Olha isso aqui. Nossa, que perigo. Jesus Cristo. Mas tem que ser assim mesmo. Se explodir tudo. Vai quebrar. Meu sobrinho tem perto, tadinho. Tão bonitinho. Gente do céu! E agora? Vou ligar no outro aqui, ó. Tentando também não vai carregando. Não tem nada carregando aí porque está desligado. Nossa, então,
trocar, né? Bem, então o que acontece? As células de fora vão formar o vaso. Vão formar basicamente o endotélio do vaso. Você vai falar, mas o vaso não é só endotélio. Realmente. Os outros componentes vão vir do mesoderma que está envolvendo esse vaso que vai formar. Então as células de fora vão formar o endotélio do vaso. E a parte de dentro, as coisas que ficarem lá dentro, vão formar os primeiros tipos celulares. Tá? Bem, esses tipos celulares são da linhagem branca e da linhagem vermelha. A linhagem branca que começa a se formar agora, ela tem menos importância, tá? Lembra, o bebê está no ambiente imunologicamente privilegiado. Ou seja, em teoria, na prática não é assim, mas em teoria ele não está exposto a nenhuma bactéria, nenhum vírus, a nada que poderia causar problemas para a saúde dele. As células internas vão formar os glóbulos brancos, É, as massas? os glóbulos brancos e vão formar as hemácias, os glóbulos vermelhos. Então, nesse momento, que tem mais importância são os glóbulos vermelhos. Mas veja bem, vocês lembram daquela história de formação dos glóbulos vermelhos, das hemácias lá no sangue, que elas vão para a circulação ainda com núcleo, tá? E que ao longo do primeiro, segundo dia de circulação delas, do total que elas vão ficar aí uns 3 meses circulando, desses 2 primeiros dias elas vão perder, elas perdem o núcleo. Então, aqui as células são nucleadas, mas elas não perdem o núcleo, tá? Para compensar a perda, por que o glóbulo vermelho e hemácia não tem núcleo? Para ganhar espaço, né? Só que quando ela ganha espaço, ela vai perder em durabilidade, concorda? Já que ela não tem o núcleo, ela não pode fazer transcrição, não faz tradução, as proteínas ficam velhas, senescentes, vai perdendo e a célula a própria célula entra em senescência e é destruída na vesícula biliar. Não é isso? Bem, então o que acontece? Aqui, para compensar esse problema, a célula fica muito grande, então ela aumenta de tamanho para ela ganhar mais espaço. Lembra que a circulação lá no embrião e no feto, ela é muito maior do que a nossa. Então, justamente por isso, que essas células têm que ser muito eficientes. E elas ganham eficiência de 2 formas. A hemoglobina é uma hemoglobina diferente da nossa. É chamada hemoglobina fetal. Que ela é mais ávida, ela tem maior capacidade de se ligar com o oxigênio do que as hemoglobinas adultas. Lembra que tem mais de um tipo, né? Então elas têm uma capacidade maior de se ligar a esse oxigênio. Então a tendência, se você tiver 2 moléculas de hemoglobina, uma adulta e uma fetal, é que o oxigênio se ligue sempre a fetal. Tudo bem? Tá certo? Bem, então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que se faz aí é aumentar o espaço. Para isso a célula fica grande. É o que a gente chama megacariócito, tá? Megacariócito. Bem, olha aqui, ó. Megacariócito não, megaloblasto. Não sei por onde que eu tirei megacariócito. Esqueçam megacariócito, tá? Então, ó, células diferenciadas, ilhotas de Wolff e Pander, tá? Depois, hemangioblastos, que ainda vão ser as células, olha aqui, ó, que vão formar todo o conteúdo sanguíneo, tanto parede do vaso quanto o conteúdo interno. Ainda células menos diferenciadas, tá vendo? Depois, hemocitoblastos, as células sanguíneas. Linhagem branca e linhagem vermelha, tá? E depois, as células vermelhas, os megaloblastos. Megalo, gigante, blasto, célula do tecido primitivo, tá? Tem mais espaço para caber as moléculas de hemoglobina aí para fazer o transporte. As ilhotas, o que são as ilhotas? Já falou delas já? Já, as ilhotas são esses aglomerados de mesoderma. Tá. Eu tenho uma animação aqui que vai ficar bem clara para vocês, tá? Acompanhem comigo aqui, ó. Só um minuto. Eu vou mostrar a animação e depois eu volto para isso, tá? Então vamos lá para a animação. Não, nada disso.
Nada. Nada. Não. Oi, cadê minha animação? Cadê minha animação? É porque sabe por que não é animação aqui? Porque isso é preze, e preze não tem como fazer animação. Deixa eu pegar aqui, ó. PowerPoint, Angiogênese. Pegar uma apresentação antiga que tem. Vou só mostrar a animação para vocês. Qual que é o nome da linhagem branca mesmo? A vermelha é hemocitoblastos. Tá, quando a gente for falar da formação dos órgãos internos, eu mostro tudo, tá? Hemocitoblasto é branco e vermelha junto, Ah, tá? Hemangioblasta, hemangioblasta está evoluindo. Tá, ela está se diferenciando, é tudo. tudo, é. O que é o hemocitoblasto? Também. Felipe. Ah, tá. Felipe. É a célula Agora diferenciada no começo do aglomerado. Vamos lá? Antes de hemocitoblasto. Isso. Aqui, ó. É uma ordem de Bem. evolução. Presta atenção. Ué, É segunda-feira, hein? Aí, pronto. Nós vamos entender o posicionamento primeiro, tá? Aqui tá o córeo. É córeo ainda, tá? Olha aqui o celoma esse embrionário. Aí você tem o âmbio e tem um saco vitelino, tá? Bem, nós vamos ver essa regiãozinha aqui, ó, do saco vitelino. Então, saco vitelino secundário. Aí vai mostrar as células mesenquimais e as células do endoderme. Vai mostrar as células do endoderme liberando compostos indutores e depois se formam esse grupo de células aqui, ó. São as ilhotas de Wolff-Pander, ou ilhotas hemangiogênicas, ou às vezes, para simplificar, ilhotas sanguíneas, tudo bem? Aí o que vai acontecer? A diferenciação, olha lá, ó, tá? Células tronco da linhagem vermelha, células tronco da linhagem branca, tá? E aí depois, o que vai acontecer com essas estruturas? Elas vão se interligar, ou seja, as células de fora, então você tem milhares, milhões de pequenas bolinhas, pequenas ilhotas. Essa vai se interligar com a outra. Então, as células de fora, as células do futuro endotélio, elas vão o quê? Sofrer mitose, vão se alongando, alongando, alongando até duas ilhotas se juntarem. E assim sucessivamente ao longo do saco vitelino, da parede do saco vitelino e depois ao longo da parte interna do embrião que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos olhar a animação? Vamos lá, ó. Olha lá. Olha lá. Pronto, é essa região, tá? Ó, os compostos indutores saíram, ó. Então, é o endoderma exembrionário ativando alterações no mesoderma exembrionário. Olha as células se juntando, formando a ilhota de Wolff-Pander. Olha aqui, ó. Pronto. Aí o que acontece? Começa a diferenciação, viu? As células de fora vão formar o endotélio, parede do vaso. As outras estruturas do vaso se juntam depois. E vocês viram ali que tem linhagem vermelha e linhagem branca, repararam? Está tudo junto, tá? Mais uma última vez para a gente ver. Formou uma ilhota. E aí começa a diferenciação. Olha lá, linhagem branca e linhagem vermelha, tá bom? Então, dito isso, deixa eu ficar por aqui mesmo. Não quero. A circulação está muito pesada para a gente começar a arranhar hoje. Eu prefiro até falar de coração. Bem, o que você vai ter? Esses vasos vão ter que interligar, vão ter que ligar o embrião com a mãe. Porque já vimos placenta, né? Lá acontece a hematose, lá nas vilosidades coriônicas terciárias lá na placenta. Por que são terciárias? Porque você vai ter vasos sanguíneos no seu interior. Entendeu? Bem, aí o que acontece? Essas ilhotas começaram aqui, ó. Começaram aqui, tá? Depois o que acontece? Elas se espalham pelo córeo, por todo o córeo, né?
pelo pedículo embrionário, estão aqui, tá vendo? Ó, né? E vão se interligando. Olha, provavelmente aqui você tinha 1, 2, 3. Olha como ela foi crescendo, ó. Repara nessa região aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Olha lá, tá vendo? Uma ilhota, outra e outra. Se interligaram para formar o vaso. Estão se alongando e se interligando. Bem, 18, 19 dias. Fala. Eu tô meio perdido de onde isso está começando. Está começando no mesoderma esse embrionário? É sempre no mesoderma esse embrionário nesse caso, tá? Sempre no mesoderma esse embrionário. Começou no esse embrionário folheto interno, o que envolvia o saco vitelino. Por isso que a gente disse que surgiram lá. Mas aí, algumas horas depois, esse processo começa a se espalhar pelo mesoderma esse embrionário folheto externo também, e pelo pedículo embrionário. E óbvio, pelo mesoderma que reveste o âmino, você tem que circular tudo. Se você tem células no âmino, elas precisam também de receber os nutrientes, o oxigênio, etc, etc. Bem, e lá dentro do embrião, aonde começam a surgir esses vasos? Esses vasos vão começar, olha aqui, ó. Tá vendo o embrião? Com 18, 19 dias, começa a surgir vasos na lateral do embrião. Se a gente olhar a lateral, lembra? Mesoderma intraembrionário lateral. Esse mesoderma intraembrionário lateral, ele tem 2 folhetos, não é? Um folheto de cima, que é o somático, e o de baixo, que é o visceral. Os vasos vão começar a surgir no mesoderma intraembrionário lateral visceral, tá vendo? É aqui que vão surgir os primeiros vasos sanguíneos. Óbvio, os vasos não podem ficar só aqui, depois vão se espalhar por todo o corpo do embrião. E aí daqui a pouco você vai ter uma interligação entre o embrião e o meio externo. Concorda comigo? Tá? A gente está falando de 18, 19 dias. Repara nessa região que está aqui, ó. Olha. Está vendo formando vasos aqui, ó? Esses vasos que estão sendo formados à frente da placa pré-cordal. Então, ó, lembra? Linha e nó. Aqui você tem o neuroectoderma, né? Isso crescendo. Aqui você vai ter, olha, a placa pré-cordal e à frente dela um grupo de vasos que está se unindo e fazendo uma forma de ferradura. Essa região aqui da frente é a área cardiogênica, que nada mais é que um vaso sanguíneo. Não é? Coração nada mais é do que uma área especializada dos nossos vasos sanguíneos, onde vai acontecer uma dobra e onde tem mais músculo. Um músculo especial, né? Um músculo único no nosso corpo e que é capaz de uma alta força contrátil e de uma atividade incessante, não é? Então ele vai ter características, entre aspas, de músculo estriado esquelético, a força e a durabilidade das contrações até maiores do que a de músculo liso. Ok? Tudo bem? Então está se formando aqui, ó. Esse é 18, 19 dias. 2 dias depois, esse coração já vai estar batendo. Tá? Ele vai estar batendo, saúde. O que vai bater nem é coração como a gente conhece. Ele vai sofrer várias alterações, conforme eu disse a vocês, e ao longo do processo, mas ele já fica funcional no começo. Bem, aqui eu volto a relembrar a vocês a história das vilosidades coriônicas. Não precisamos preocupar com isso não, né? Tá tranquilo, né? Lembra? Vilosidade coriônica primária, cito e sincício, secundária com o mesoderma, extra-embrionário, terciária com os vasos, não é isso? Então os vasos já vão surgir logo no início, né? Aqui, então olha, velocidades coriônicas, 15 dias. Vocês que gostam muito de tempo, não é isso? Parece que vocês gostam de coisa para decorar. Então, mesmo que o professor fale, não precisa preocupar com as datas. Aí 500 pessoas levantam a mãozinha e falam, quando acontece isso, professor? Então, o negócio não é a data, o negócio é para a gente entender o que é que se forma primeiro. É verdade. Mas esse processo que é sucessivo, né? Então, vamos de data, não tem problema. Tá? Só não vou cobrar isso, conforme eu disse a vocês. Mas é interessante isso, Jéssica, porque você entende quando o processo está começando. Você faz um filminho na sua cabeça.
E esse filminho da tua cabeça, você vai, daqui a pouco você vai tocar ele, né, daqui a alguns semestres, lá na ginecologia e na obstetrícia. Vai ser matérias separadas, não são? Eu acho que Provavelmente são, né? Acho que sim. Há um dia desses, vocês forem me visitar na minha sala, tá, coincidentemente eu estou com 2 livros lá, de ginecologia e obstetrícia, 2 desse tamanhozinho assim. Um assim e outro assim. Tá? 2 manuais mesmo, né, que vocês vão usar. Então aí, o professor tendo essa base, filminho tocando bem na sua cabeça, você vai conseguir entender o que ele vai falar lá. Tá? Espero, né? Ou então vai lá brigar comigo na minha sala. Né? 15 dias, tá vendo? 17 dias, tá? Bem, aqui tem um erro. Aqui tem um erro. Porque aqui diz que é a 8ª semana. Tudo bem, na 8ª semana você tem isso mesmo. Mas já que a gente está pondo quando começa, não faria sentido. Né? 17 dias. Se pôr 19, 18, 19 dias, você já tem a circulação instituída, então não faz sentido você ter os vasos sanguíneos só com 8 semanas. Então está errado, né? Na verdade, 8 semanas tem essa estrutura? Tem, é verdade. Mas a estrutura começou a se formar 2 dias depois, 18, 19 dias, ela começou a se formar, tá? Essa estrutura aqui. Então, ó, risca e põe 18, 19 dias. E aqui, o feto a termo, que eu contei para vocês, que a circulação é maior, e aí o que acontece? Você vai ter os vasos sanguíneos de maior calibre e mais próximos da superfície. O sincício fica mais fino e o cinto trofoblástico desaparece. Bem, tem um nominho aqui, vocês viram? Não sei se eu falei com vocês. Células de Wolff-Bauer. Não. Wolff-Bauer. Quando a gente olha, lembra da estrutura? Vamos pensar agora. Você tem a placenta, lembra da estrutura da placenta? O seio interviloso, que é formado pelas paredes da decídua basal. E aí, enfiado lá dentro, você tem a mãozinha, que é o quê? A vilosidade coriônica terciária. Tá? Não é isso? O que acontece? O sangue da mãe está aqui, ó. E lá dentro você tem a mãozinha. Qualquer coisa para atravessar o sangue da mãe e ter contato com o sangue do bebê, tem que atravessar obrigatoriamente a parede da mãozinha, não é? Então ele vai ter que atravessar sincício, cito, mesoderma e o endotélio do vaso. Tá? E essas 3 coisas, sincício, cito, mesoderma e endotélio do vaso, formam o que a gente chama barreira hematoplacentária. Essa barreira hematoplacentária é super importante, provavelmente vocês vão aprender sobre ela na imunologia. O que acontece com essa barreira? Ela que vai separar os 2 sangues, ou seja, entre outras palavras, vai separar o sangue do bebê das contaminações externas, não é? Tá certo? E ali você vai ter células muito ativas, que são as tais das células de Wolff-Bauer. H-O-F-B-A-U-E-R. Wolff-Bauer. Essas células de Wolff-Bauer são simplesmente macrófagos. Macrófagos que estão dentro das vilosidades coriônicas. Lembra da história que cada lugar o macrófago recebe um nome diferente, né? Ele é macrófago no tecido conjuntivo, monócito no sangue, que migra para o conjuntivo e vira macrófago. Se o monócito migrou para o osso, é osteoclasto. Se migrou para o pulmão, é célula de poeira. Se migrou para o fígado, é célula de Kupfer. Se migrou para o encéfalo, é micróglia. Se migrou para a vilosidade coriônica, é célula de Wolff-Bauer. Tá? Bem, estou contando isso para vocês para lembrar uma coisa interessante. Como é que funciona a chikungunya? Você sabe? A que dá microcefalia? Você sabe como é que acontece? Zika. O Zika consegue atravessar. Zika. Ele tá? consegue atravessar. Zika. Pronto. Então, como é que acontece? A Zika consegue atravessar a barreira. Como ela atravessa a barreira?
atacando os guardas da barreira, que são as células de Wolff-Bauer. O que esse vírus faz? Ele atravessa a barreira e entra, os vírus da Zika atravessa a barreira e entra no interior, se esconde. Lembra daquela forma de ciclo lítico lisogênico? Ele entra por ciclo lisogênico na célula de Wolff-Bauer e fica escondidinho lá dentro. Vai ficar escondidinho lá dentro até ele conseguir uma oportunidade para sair. Então o que acontece? Ele vai causar o problema porque ele vai justamente atacar as células fagocitárias do sistema. E aí ele consegue, entre aspas, né, engambelar o sistema, porque ele vai entrar justamente na defesa, na principal defesa do sistema, entendeu? Tá? Isso é bacana porque sobre a Zika, vocês sabem que tem uma participação, e isso é muito raro de acontecer, né? Tem uma participação grande de cientistas brasileiros. E o mais bacana de tudo é que são cientistas do Nordeste, são cientistas de Pernambuco, que os caras tomaram frente lá, e como eles tinham tomado frente, foi descoberto lá realmente a epidemia, e aí o que eles fizeram? Eles pegaram e continuaram na linha de frente, e o governo investiu dinheiro, o pessoal foi para fora do Brasil, fez muita coisa, e existe uma participação de brasileiros para indicar como o vírus da Zika está agindo. E o pessoal de Pernambuco está lá na linha de frente. Bacana, né? Eles estão fazendo agora um estudo gênico para descobrir por que tem mães que têm Zika e não tem filho com microcefalia e outros têm. Provavelmente seja uma resistência, né? Saúde. Seja alguma resistência do organismo, uma resistência imune natural. Não sei. Talvez se descubra alguma possibilidade. Bem, aí o que acontece? Esse vírus vai agir nessa parte que a gente aprendeu agora, da última aula, que é a formação inicial do sistema nervoso, afetando saúde, afetando a formação inicial dos neurônios. E aí vai dar a microcefalia, tá? Vai afetar a formação de estruturas inteiras do encéfalo. Fala, cara. Essas células de Wolff-Bauer, posso falar que elas estão no mesênquima? Elas estão sempre no mesênquima, tá? Sempre ali no mesoderma, tá? Como é que é? Sincício, cito, mesoderma e endotélio. Aqui, ó. Seria sincício, cito, mesoderma amarelinho e a parede do vaso endotélio. Essa é a barreira hematoplacentária, tá? Ela é que impede a mistura do sangue. Ela impede a eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, tá? Mistura do sangue, tá? Não preciso falar disso não, que isso aí é muito básico para vocês, né? Vocês vão ter genética também, depois. Aí provavelmente o pessoal vai explorar um pouquinho mais. Ok? Nada demais aqui, só a estrutura. Deixa eu mostrar para vocês então como o processo vai ocorrer. A gente vai ter uma aula na quarta tarde sobre isso, tá? Sobre circulação. Mas, já que a gente está aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Lembra? É invertido, né? Tá bom? Então, o que acontece? Você tem as artérias e as veias, tá? Aqui, ó. Você vai ter, tá trocado. Você viu que eu troquei? Na verdade, ó, essa é a artéria. Eu mesmo troquei, olha aqui. Eu peguei essa imagem e eu resolvi escrever. E eu acostumado a escrever errado, tá vendo? Ó? Então, ó, você tem a artéria levando sangue aqui, tá? Para as velocidades, e a veia trazendo o sangue oxigenado, né? Então vai acontecer a hematose aqui. Aí são as veias e artérias umbilicais, estrutura do cordão umbilical que vocês aprenderam. Aí o que acontece? O sangue vai chegar no corpo do bebê por vasos, são veias, chamadas veias cardinais. O que essas veias cardinais vão fazer? Primeiro, elas vão se distribuir pelo corpo do bebê, né? Uma estrutura básica, e logo em seguida você vai ter uma divisão delas levando diretamente para o saco vitelino, tá vendo? Então o sangue vem, né? E vai ser distribuído para o saco vitelino. Aí o que acontece? Depois ele passa no coração, onde ele vai ser bombeado. E ao ser bombeado, ele vai
ser levado para trás, olha, para trás, o restante do corpo do bebê, tá? Bem, sabe o que acontece aqui? Deixa eu contar para vocês. Eu não estou errado, não. Quem está errado é o esquema. Repara para você ver. Chegando aqui, ó, olha quem está chegando no coração. São os vasos azuis, tá vendo? Esse vaso azul, a gente esperaria, como ele tem oxigênio, são veias, a gente esperaria que ele tivesse cor vermelha, não o contrário. É o esquema que está estranho, tá vendo? Eu achei que eu tivesse errado, mas é o esquema que está esquisito. Eu tinha reparado, acabei de reparar isso agora, tá vendo? Então são as cardinais que levam sangue para aqui, ó, chegando no saco vitelino. Teve a oxigenação dos tecidos aqui, né? E aí vem com o CO2, ó, vai desaguar lá na aorta. E no coração, o sangue entra, o sangue oxigenado passa nos tecidos, já oxigenou isso aqui tudo, ó, tudo aqui, tá vendo? E aí entra no coração, o coração bate e vai levar para a aorta. Então é o contrário do que acontece com a gente, tá vendo? Quando a gente pensa em aorta, a gente está pensando em sangue arterial. Aqui a aorta levando principalmente sangue venoso. Por que eu estou falando principalmente? Porque sobra um tiquitinho de sangue arterial. Para quê? Misturado com venoso. Para alimentar de oxigênio e nutrientes essa parte aqui de trás. Mas já vem o sangue cada vez mais e mais, entre aspas, poluído. Vem chegando para cá e depois volta pela velocidade, agora pelas duas artérias, não é isso? Pela velocidade pelas duas artérias umbilicais e vai ter a hematose lá de novo. Tá vendo? Nesse sentido, vocês lembram um pouco de fisiologia comparada, que talvez vocês aprenderam lá para o vestibular? Lembra do coração do peixe? O coração do peixe é muito parecido com isso aí. Por quê? O coração do peixe é uma circulação, não é dupla, é simples. Ou seja, o sangue passa uma vez só no coração. No nosso caso é dupla, não é? Ele entra no coração, vai para o pulmão, volta para o coração. Então é dupla, tá? Aí você teria a pequena e a grande circulação. No peixe é uma passagem só. Aqui é uma passagem só. No peixe o sangue vai ser oxigenado lá nas brânquias do coração, ele se dirige para as brânquias para ser oxigenado. No nosso caso, ele vai se dirigir para as velocidades coriônicas para ser oxigenado. Tá? Então uma circulação simples ainda. Tá? Ok? Mas aquela história de coração venoso e coração arterial é difícil da gente dizer aqui, tá? Então esse coração é mais venoso que arterial. Mas não se preocupe com isso, porque a gente vai ver depois. Oi? Mas como que esse padrão inverte depois? Isso que é o bacana da história que eu vou contar na próxima aula. Tá? Vou começar, a gente vai ter um tempinho para eu poder começar agora, mas a gente vai entender a inversão no final da aula de cardio, tá? Tudo bem? Tranquilo até agora, gente, hein? Tranquilo? Eu estou gravando a aula e estou me esforçando para colocar a aula na internet, tá? O mais rápido possível. Vocês estão vendo que dentro da mesma semana a aula vai, tá? Agora, se quiser fazer como acabou de ser feito agora pelo Alessio, pode gravar também. Às vezes tem um momento que você quer gravar, que você quer rever aquilo ali, já pode fazer, pode filmar, pode gravar, sempre teve liberado isso aí, tá bom? O fato de eu estar gravando não significa que você seja proibido de gravar, claro que não, tá? Tudo bem? Bem, então agora eu vou contar sobre a formação do coração, tá? A parte inicial, vamos lá. Vou vir aqui, deixa eu ver se eu acho a preses cardiogênese aqui. A feijoada está fechada, viu? Aí deixa eu contar uma coisa bonitinha. Eu cheguei com o Rúbio, vocês vão gostar do Rúbio, quem for lá. É no mercado aqui de Lavras, quem não conhece, vai lá conhecer. Aí o que acontece? Eu cheguei com o Rúbio e falei, Rúbio, fiz uma promoção usando o seu estabelecimento. Eu vou dar 2 feijoadas para os meus alunos que fizeram a prova da dupla que ficar, que a gente achar que tem as duas coisas. É um texto de divulgação.
né? Ou seja, tem que estar bem esclarecidas as coisas. E ao mesmo tempo está mais completo, essa dupla vai ganhar, eu vou pagar 2 feijoadas aqui. Aí ele virou e falou assim, faz o seguinte então, Gé, você paga uma e a outra eu dou. Então é uma minha e outra do Rubem, tá? Aí, o mais rápido possível, eu vou ver se eu já entrego para vocês a correção, né? Com as minhas... Na verdade, o que vai ter lá, acredito que está tudo muito bom. Acredito não, tenho certeza absoluta. O que vai ter, às vezes, é esse tipo de coisa. Quando a gente escreve um texto de divulgação, isso muita gente falou comigo, quando você escreve um texto de divulgação, às vezes, para quem não tem conhecimento, é difícil, muito difícil de escrever. O mais fácil é virar para você e falar assim, escreva sobre o assunto. Garanto que vocês iriam escrever 300 linhas sobre o assunto ou mais, né? Mas não é esse o interesse. Quando você faz um texto de divulgação, a dificuldade é maior, porque você tem que explicar uma coisa, claro, para uma pessoa que não entenda do assunto. E aí começa a graça. Porque quando você explica uma coisa que você não conhece, fica muito mais difícil, né? E aí você tem que lutar com a sua mente para você conseguir explicar. Então, eu vou ver o que foi mais bem explicado, né? E que está mais completo para ganhar o prêmio lá no Google. Acho que vocês vão gostar. Bem, então eu vou falar sobre cardio, tá? Vou começar assim, ó. Não, isso aqui é tudo bobagem. Tá? Nada disso eu preciso explicar para vocês, Deus me livre. Tá? Aqui nós já passamos, tá vendo? Aqui já passamos também, né? Já mostrei esses modelos. É só para mostrar aqui a presença da aorta dorsal dupla, tá vendo? Olha, lembra, são modelos do dobramento. Nós olhamos esse modelo. Tem um, tem outro e o outro aqui, ó. Lembra disso? Isso aqui está invertido, ó. Eu estava em surto na hora que eu montei, coloquei de cabeça para baixo, tá? Bem, então estão as duas aortas dorsais, então são duas, e aqui você tem uma única, porque vai ter uma fusão dessas aortas dorsais ao longo do processo e a gente vai ver daqui a pouco. Bem, eu vou começar assim. Voltamos para os dias, 18 dias, tá? O dia 18. O que é que nós temos aqui? O dobramento acontecendo, concorda? Olha aqui comigo, ó. O que é que você tem? Aqui, ó. Você tem o âmnio aqui e embaixo o saco vitelino, não é? O que é que está acontecendo? Olha o embrião dobrando, ó. Tá vendo? Ele está dobrando. Ou seja, a gente tem um corte longitudinal, a parte cefálica antes era essa aqui, não é? Antes era essa que estava aqui na frente, e agora essa região do mesoderma intraembrionário, junto com ectoderma e endoderma, lá na pontinha, eles estão vindo para baixo, ou seja, sai da posição cefálica e vem para a posição ventral. Do mesmo jeito que atrás, lembram disso? Para formar o cordão umbilical, ou seja, a parte caudal vai virar ventral. Lembra? O pedículo embrionário vai descer para cá. Bem, olha o que aconteceu no meio desse mesoderma. Vai surgir uma cavidade, tá vendo? Essa cavidade é a cavidade pericárdica. Tá vendo aqui, ó, um espacinho? Essa cavidade pericárdica é a mesma que vocês conhecem, não é? Você tem o quê? Você tem o pericárdio, uma membrana, o coração que está aqui no peito. Se você abrir o peito da pessoa, abrir aqui, cortar o externo, né? Cortar aqui, abrir, você vai ter uma membrana lá dentro, envolvendo o coração. O coração não fica em contato direto com o externo. Ele fica separado dos pulmões, inclusive, por uma membrana, né? Que é o pericárdio. E a cavidade aonde esse coração vai bater é a cavidade pericárdica. Essa cavidade surge muito no início. Por quê? Porque apesar do tubo estar batendo desde o começo, você precisa de espaço para que esse tubo possa sofrer os rearranjos. Concorda comigo? Tá? Olha, eu vou fazer uma obra na minha casa. Eu vou estar morando lá dentro. Mas eu não posso estar ocupando o cômodo quando os pedreiros estiverem trabalhando. Nem meus móveis podem estar lá. Concorda comigo? Então o que você vai ter que fazer, no caso da formação do coração, é abrir o espaço para essa formação ocorrer. E justamente no começo forma-se essa cavidade, tá?
essa cavidade pericárdica que vai estar aqui no começo. Tudo bem? Tranquilo? Bem, o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui agora. Lembra do dobramento? Acompanhe comigo. Essa parte aqui, as pessoas têm muita dificuldade para entender o que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, eu só entendi depois de algum tempo, procurando pela internet. Eu sempre fazia uma ideia, mas tinha algumas coisas que não faziam muito sentido para mim. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para vocês com um desenho. Deixa eu ver se eu consigo explicar, tá? Vamos lá. Me acompanhe aqui, tá? Aí eu vou explicar para vocês a minha dificuldade. Então você tem a velocidade coriônica aqui, tá? Vem, tá dando aí? Aparecendo? Legal? Tá? O cordão umbilical. E aí você vai ter o bebê aqui. Concorda? O bebê vai estar aqui com o saco vitelino embaixo. Tá? Bem, o que acontece? O vaso está vindo daqui, indo para lá. Tá? Lembra? As veias cardinais. Tudo bem? Aí o que acontece? Essas veias vão fazer uma volta. Aqui seria o coração, né? Aqui seria o coração, desculpa. Aqui seria o coração, tá? Elas vão fazer uma volta e vir para cá, ó. Tá? No começo, você vai ter dois vasos aqui, ó. Duas aortas. Tudo bem? Nada demais por enquanto. Isso aqui eu já falei, tá? Agora, o problema é o seguinte. Você vai ter a junção de dois tubos. Aí eu falei assim, opa, peraí. Como você vai juntar dois tubos? Aí eu lembrei. É o quê? É uma coisa assim, ó. Vem, ele está assim, tudo bem? E você vai juntar aqui, ó, essa parte com essa de cá. Então você vai fazer uma junção aqui. Tudo bem? Professor, como é que está essa parte aí, que eu me perdi? Oi? É aí que eu fiquei meio perdido. Fiquei perdido mesmo. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Isso aqui, na verdade, faz assim, né? Ele vem e faz assim, concorda? Não é? Essa é a aorta. Ah, tá. E esse é a cardinal. Cardinal, bem a ver. E aqui você teria o coração. Tá? Tudo bem? Eu já fiquei enrolado, porque aqui seria uma visão de cima, concorda comigo? Eu estou vendo o embrião por cima, ou seja, eu estou olhando ele aqui, ó. Mas deixa eu fazer um olhinho aqui. Nossa, e agora deixa eu fazer esse olho? Ai do céu. Nossa, ai do céu. Pronto, eu estou olhando ele por cima. Deixa pra lá. Eu estou olhando ele, imagina, esse é o embrião e eu estou olhando ele por cima. Concorda? Para ter a junção, porque o que eu tinha? Uma área que era uma área que forma de armadura, tá certo? Vai se juntar, certo? Então, na verdade, a junção é aqui na frente, ó. Você vai ter essa área juntando aqui, ó. Aqui, concorda comigo? Poxa. Mas essa área tem que vir para cima. E aí, Pra cima? para cima, porque ela joga aqui, olha ela vindo aqui, Não ó. estou entendendo nada. Ó, duas visões. Aqui é a visão de cima, Jéssica. E aqui é a visão de lado. Concorda? Concorda que ficar de lado? É. Tá? Eu também tive muita dificuldade para entender. Porque olha aqui, ó. Ó, é a área a gente aprendeu olhando esse modelo. Lembra daquele modelo de formação do sistema sanguíneo? Que eu mostrei, uma formação dos vasos sanguíneos que eu acabei de mostrar. Você viu o embrião assim por cima, ó. E aqui tinha a área cardiogênica aqui. Tá? Tudo bem? Então, ó, eu estou olhando por cima. Ou seja, na verdade, vai ter uma junção aqui, ó. É meio que se espremer. Né? Uma junção aqui. Juntar os dois tubos, não é? Tudo bem? Mas esse tubo tem que entrar. Mas esse tubo tem que entrar em contato com a aorta. Não é? Não tem que entrar em contato com a aorta? A aorta passa por cima. E eu falei, ué, mas Ele vai pra cima. você tem. Como é que isso funciona? Porque a gente olhando daquele jeito parece um tubo só, não é? Mas na verdade você não tem um, você tem dois. Por
Porque tem que ter um embaixo desse. Não tem que ter um embaixo desse? Por quê? Para o sangue chegar. A veia. Qual que seria a aorta? Você não tem duas aortas? Mas não tem duas vezes agora? Não, Você duas tem- altas, mas eu não tenho só uma veia aqui. Não, você tem duas veias aqui. Você vai ter veias chegando aqui embaixo, ó. Isso, claro. Tá? Entenderam? Quando a gente olha por cima, parece que é uma coisa só. A gente olhando lá, parece que é uma coisa só. Concorda comigo? Mas essa coisa não pode ser assim. Por quê? Porque tem que ter um vaso chegando. E eu sei que a aorta é dupla. Então, se essa é a aorta e essa é a aorta, e esse vai ser o coração, como o sangue vai chegar lá? O sangue está chegando por um vaso aqui de baixo, ó. O sangue chega lá por um vaso de baixo e depois vai para cima. Então as veias chegam nesse tubo É, e expandido. você não vê porque ela está exatamente de baixo. Tá. Então, de lado, seria uma coisa assim, quer ver? Ó? Entendi. Ó. Eu custei para entender isso aí. Aí o vaso é assim, ó. Chegou no coração, O fez isso É. aqui, o fez igual. problema é porque a gente acha que é só É. uma veia, cara. Aí faz assim, ó. Duas. Pera aí. Vem e faz assim para cima, tá? Vem por baixo e faz para Aí cima. nesse meio tá o coração. É, Ah, então já entendi. entenderam? Aí o que Ou acontece? já apagou e outra foto. Essa é visão lateral? Essa é a visão lateral. De baixo pra cima, É. embaixo da São veia. duas cardinais. São cardinais chegando, você manda Duas um lado cardinais do outro. chegando. Isso. Tá. E duas aortas em cima. Tá vendo? Aí o que acontece? Antes era separado assim, ó. Vinha assim, ó. Passava direto. Concorda comigo? Tá, o coração vai Agora se juntou pra fusão aqui, ó. dos tubos. Juntou, fundiu os tubos aqui, ó. Entendi. Bem aqui. E aqui é o coração. Entenderam? Deu pra entender. Então você tinha um tubo e um tubo, tá vendo? Ó, assim. Ok? Assim, ó. Um tubo e um tubo, tá? Aí o que aconteceu? Essa parte que juntou, ó. Olha lá, juntou. Tá vendo? Aqui que juntou. Tá? Aí lá em cima, daqui a pouco, aqui junta também, ó. Junta aqui também. Para formar uma aorta única. Aí forma um coração e Ah, eu tenho que ver a É, fusão. na verdade, assim, é um pouquinho mais complicado que isso, tudo bem? Porque essa saída aqui, ó, que é assim, ó. Então imagina, né? Aqui. Assim, tá? Pontinha. Aqui, ó, a região cefálica aqui. Tudo bem? Aqui, ó. Tava assim. Aí ele junta aqui, ó. Tá? Aí a aorta vai juntar. Só que para chegar na aorta, vão surgir uma série de vasos, uma série de arcos aórticos. Então, essa saída que era única, daqui a pouco ela vai gerar um montinho de vasos que vão fazer arcos, tá? Eu vou mostrar isso depois, você vai entender. Vamos fazer assim. É, vamos fazer assim, isso mesmo. Isso aí depende. A saída do coração, você vai ter um saco, uma bolsa na saída do coração. E depois o que acontece? Sobe, ao invés de subir um vaso só, surge um monte de vasos assim, ó, formando arcos. E esses arcos vão ter contato, vão desaguar lá na horta. Entendeu? Aí na hora eu custei para entender isso, porque eu sentei, li e falei assim, gente, eu entendo, mas pela figura não faz sentido. Aí eu fiquei quebrando a cabeça, tentando entender. Aí quando eu pensei na visão lateral, que eu já conhecia, juntei com essa visão superior, aí eu entendi o processo. Vocês entenderam? Tá? Tudo bem? Tá? Bem, agora, vê bem, ó. O que a gente está olhando aqui? Aqui é o saco vitelino. Aqui seria o âmino. Âmino e o saco. Lembra daquele modelinho mesmo de dobramento, em que tem um contato com o celoma extraembrionário e o celoma intra? Seria isso aqui, não é? Esse é o celoma intra e o celoma extra estaria do lado de fora. Essa é a somatopleura intra e essa é a esplanchnopleura intra. Concorda comigo? Aqui está o tubo, de um lado ao do outro. Então esse tubo está embaixo. Lembra que eu contei para vocês que os vasos sanguíneos começam a surgir no mesoderma intraembrionário, lateral, visceral? Então tem um vaso, ó, está fazendo assim. Ele vem e faz a volta. E aí, lá em cima tem dois vasos também. Não é? Opa, mas eu não estou entendendo, Jé. Tá assim, quer ver? Ó? Olha aqui, ó. Olha onde está isso.
aqui, ó. A parte de cima, onde estão as duas aortas, está aqui, ó. E a parte de baixo está aqui, ó. Uma de um lado, outra do outro. Então, esse aqui, ó, está no mesoderma, esse embrionário lateral, vamos dizer assim, esquerdo. E esse aqui está no mesoderma intraembrionário lateral direito. E eu vejo isso aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, um de um lado, outro do outro. Então essa é a parte de baixo. E a parte de cima está aqui, ó. As duas É o que aortas. é chamado tubo endocárdio? Esse tubo endocárdio quer ver aqui, não? Calma. Não. Ou é Não é esse não. primórdio? É lá na pontinha. Não é a cardinal, não. A cardinal está chegando nele, tá? Entendi. Tudo bem? Bem, aí o que acontece? Chega lá na ponta, o que se faz lá na ponta? Aqui faz uma volta, uma alça, concorda? Aqui vai fazer uma alça. Esse com esse faz uma alça lá na ponta, não é? E esse aqui com esse também faz outra alça. Então você tem uma alça e outra alça. Não é assim? Tá? Aí o que acontece? Eles vão, eles estão interligados na verdade, né? Então na verdade, ó, desculpa. Esse vem daqui para cá, não é? Vai para lá e eles vão se encontrar. Então você tem um encontro deles lá na ponta. Aí o que aconteceu aqui, ó? Presta atenção. Na lateral dele, tá vendo aqui de laranja? Aqui e aqui, ó. Esse e esse. Vão formar o que a gente chama primórdios epimiocárdicos. Lembra do coração? Epimiocárdio, miocárdio, endocárdio. Lembra disso? Então a parte interna, o endocárdio. Depois você tem um músculo estriado cardíaco, tá? E depois a parte de fora. O que aconteceu? Tem mais uma parte, né? Que a gente chama de aquele tecido subendotelial, onde estão passando o sistema de circulação principal ali do coração e mais os feixes nervosos. Então o coração tem isso: epicárdio, miocárdio, tecido subendotelial, tá? E aí depois o endocárdio lá dentro. Não é assim que funciona? Bem, esse é o tubo endocárdio. Ele vai formar a parte interna do coração, tá vendo? Um de um lado, outro do outro, um de um lado, outro do outro.